conflito que domina as manchetes globais entre os Estados Unidos, Israel e o Irã não for, na sua essência, uma guerra religiosa milenar ou um choque inevitável de civilizações? Pois é. E se por trás de toda aquela retórica inflamada e dos discursos de ódio, a gente estiver olhando, na verdade, para o modelo de negócios mais incrivelmente lucrativo e perfeito do mundo moderno? É uma mudança de perspectiva e tanto. Com certeza. Então, boas-vindas a mais uma investigação profunda. A nossa imersão de hoje vai mergulhar nos bastidores de uma história centenária, baseada num texto fascinante chamado Entendendo a Guerra e o Israel contra o Irão. A missão hoje, e olha, a missão é grande, é revelar uma teia surpreendente que envolve oceanos de petróleo, infraestruturas bilionárias operando nas sombras e cartéis de extração de riqueza disfarçados de governos soberanos. Mas antes que a gente começar a analisar os mecanismos financeiros dessa engrenagem toda, precisamos fazer uma pausa para um aviso essencial. Claro, importantíssimo. Os documentos e artigos que formam a base da nossa análise de hoje contêm visões políticas extremamente contundentes, tá? E polarizadoras sobre os governos dos Estados Unidos, de Israel e do Irão. O texto original transita por narrativas que desafiam tanto as perspectivas de esquerda quanto as de direita. Então, é fundamental deixar cristalino para a nossa audiência que nós não estamos tomando nenhum partido aqui. Tampouco estamos endossando os pontos de vista do autor. O nosso único objetivo nesta mesa é dissecar, compreender e transmitir essas ideias complexas exatamente como elas constam no material-fonte. Perfeito. O que torna esse material tão instigante é justamente a tese central dele. A história que a gente consome diariamente sobre o Oriente Médio é só uma cortina de fumaça. Exato. O motor que realmente sustenta essa tensão perpétua é o dinheiro. E para entender como essa máquina opera hoje, o texto convida a gente a analisar quem inventou esse projeto original. Porque, olha, a fundação de tudo isso não começa com fanatismo. Não mesmo. Começa com contabilidade. A gente tem que voltar para 1901, na antiga Pérsia, quando um magnata da mineração, William Knox Dorsey, recebe uma concessão inacreditável da dinastia Qajar. E quando você diz inacreditável, é literal. Sim. 60 anos de direitos de exploração sobre quase todo o território persa em troca de, pasmem, míseros 16% dos lucros líquidos. E o curioso é que essa exploração quase falha financeiramente logo no início, sabe? Sério? Sim, as ordens para cancelar as perfurações já estavam a caminho quando o engenheiro lá, o George Reynolds, atinge o maior lençol de petróleo imaginável na época. Caramba, no último segundo. Bem isso. E a partir dessa descoberta, nasce em 1909 a Anglo-Persian Oil Company, a APOC. Mas o grande salto geopolítico mesmo acontece em 1914, pelas mãos de ninguém menos que Winston Churchill. Ah, o Churchill entra nessa história. Entra e com tudo. Ao perceber que a supremacia naval britânica ia depender da transição do carvão para o petróleo, o governo britânico vai lá e compra 51% das ações da APOC. Nossa! A partir desse momento, a extração deixa de ser só um negócio corporativo e se funde com a segurança nacional de um império, né? O documento classifica essa fase, inclusive, como o início do estelionato contábil contra o povo iraniano. Certo, vamos desempacotar isso, porque é surreal. Imagina só entrar numa sociedade empresarial que funciona como um pesadelo absoluto. A empresa parceira entra no seu terreno, extrai o recurso natural que é a base da sua economia e faz toda a contabilidade no escritório em Londres. Longe de qualquer fiscalização. Exato. Na hora de dividir os lucros, eles usam umas manobras corporativas para vender o petróleo a preços artificialmente baixos para a própria Marinha Britânica. E isso derruba o lucro oficial da empresa no papel. E o Irã acabava recebendo algo em torno de 9% de um lucro que já estava todo maquiado. 9%. E o pior, quando o governo iraniano pedia para ver os recibos, auditar as contas, os britânicos simplesmente recusavam. Alegando sigilos de Estado. Isso. Alegavam que os livros contábeis eram segredos de Estado. E que uma auditoria seria uma violação da soberania da coroa britânica. A audácia de usar a soberania britânica para negar auditoria numa empresa operando em solo iraniano.
criou um ressentimento profundo naturalmente. Com certeza. O Irã tentou apelar para a Liga das Nações, enviou auditores independentes no final da década de 40, mas foi sistematicamente ignorado. E essa panela de pressão econômica culmina no Levante Democrático de 1951. Que é quando entra o Mossadegh, certo? Isso. Mohammad Mossadegh, um líder nacionalista super carismático, lidera o parlamento iraniano numa votação unânime para nacionalizar o petróleo. E aí a resposta britânica mostra a face nua do poder colonial. Eles não iam deixar barato. De jeito nenhum. Eles impõem um bloqueio naval militar, congelamento total de ativos e negação de seguros navais globais para qualquer navio que ousasse comprar petróleo iraniano. Um estrangulamento total. Sim. Mesmo com o Irã oferecendo compensações financeiras pelos investimentos britânicos perdidos. E a comunidade internacional não faz absolutamente nada, né? O Irã, sofrendo esse colapso econômico induzido, comete o que o documento descreve como um erro de cálculo histórico. E que erro! Eles pedem ajuda diplomática aos Estados Unidos para mediar a crise com Londres. Gente, é o equivalente geopolítico a convidar a raposa para supervisionar a segurança do galinheiro. Perfeita analogia. Os americanos entram como mediadores, mas rapidamente mudam de lado quando o Reino Unido usa a palavra mágica da época. O pretexto perfeito da Guerra Fria, né? A ameaça do comunismo. O clássico. O Reino Unido convence Washington de que o caos econômico gerado pelo próprio bloqueio britânico empurraria o Irã direto para os braços da União Soviética. Esse é o gatilho para a famosa Operação Ajax, em 1953. Que foi pesada. Muito. A CIA americana e o MI6 britânico financiam uma campanha massiva de desestabilização. Eles subornam oficiais militares, compram a linha editorial de jornais locais e pagam grupos nas ruas para forjar confrontos violentos. Criando, assim, a ilusão de um país à beira da guerra civil. Exatamente. E o resultado é o golpe que derruba o Mossadegh, um momento que o autor do texto define como o pecado original que moldou as relações modernas entre o Ocidente e o chamado Sul Global. E aí, um novo governo é enxertado no poder pelo Ocidente em 1954, liderado pelo Shah Mohammad Reza Pahlavi. Eles criam um novo consórcio internacional, dividindo o bolo. 40% para os americanos, 40% para os britânicos e o resto para franceses e holandeses. E no papel, o Irã finalmente ganha o direito a 50% dos lucros, né? No papel. Mas as auditorias reais e independentes continuavam bloqueadas. Ou seja, a extração massiva de riqueza foi só reembalada. E para garantir que a população não tentasse nacionalizar nada novamente, o Shah implementa um sistema de repressão interno de dar arrepios. E é aqui que o material nos apresenta uma daquelas alianças históricas que parecem, desafiar qualquer lógica de hoje em dia. O que é fascinante aqui é constatar como a geopolítica bruta ignora completamente a retórica ideológica. Verdade. Para manter o controle, o Shah cria a SAVAK, uma polícia secreta notória pela sua brutalidade contra estudantes, trabalhadores e opositores. E adivinha? A infraestrutura de inteligência e os métodos de interrogatório foram fornecidos e treinados diretamente pela CIA e pelo Mossad. O Serviço de Inteligência de Israel. Exato. Uma colaboração profunda tomou forma ali. Israel, um estado recém-criado e cercado por vizinhos árabes hostis, precisava desesperadamente de energia. O Irã passa então a suprir incríveis 80% das necessidades de petróleo de Israel. 80%. Imagina isso hoje. E o método de entrega era uma operação fantasma, né? Totalmente clandestino. O texto detalha a existência do oleoduto Eilat Ashkelon, uma mega estrutura construída conjuntamente para transportar o petróleo iraniano pelo território israelense até o Mediterrâneo. Tudo no mais absoluto sigilo militar. E para o cidadão iraniano comum, a descoberta dessas engrenagens representava a traição definitiva. Com certeza. Eles viam a riqueza do subsolo deles sendo drenada a preços subsidiados para a mesma nação estrangeira que treinava os agentes que os torturavam nos porões da SAVAK. E o documento aponta uma ironia financeira colossal que persiste até hoje. Qual? Israel ainda se recusa a pagar uma dívida de 1,1 bilhão de dólares ao Irã. Bilhão com B? Sim, referente ao petróleo entregue pouco antes da queda do Shah.
Eles ignoram seguidas condenações de tribunais de arbitragem internacionais. Surreal. E toda essa estrutura insustentável pavimentou o caminho inevitável para a Revolução de 1979. Toda a panela de pressão acaba explodindo, né? Não tem jeito. E o texto argumenta que revoluções dessa magnitude não acontecem por geração espontânea de fanatismo religioso. Elas nascem do colapso de um contrato social insuportável. O contraste era muito bizarro. O Shah torrou coisa de 100 milhões de dólares numa festa monumental nas ruínas de Persépolis em 1971. Servindo comida importada de Paris. Isso, enquanto as províncias rurais do país enfrentavam secas crônicas e as pessoas passavam fome. E as tentativas do governo de ocidentalização forçada, a tal Revolução Branca, desapropriaram camponeses e alienaram os comerciantes locais. E como a Savak tinha desarticulado implacavelmente qualquer oposição secular ou de esquerda, a única rede social que sobrou intacta para organizar a insatisfação foi a rede das mesquitas. Que é onde o Khomeini entra, lá do exílio em Paris. Exatamente. Ele coordenou um movimento de massas usando uma tecnologia incrivelmente rudimentar, fitas cassete contrabandeadas. Fitas cassete. Que eram copiadas e reproduzidas nos alto-falantes de milhares de mesquitas. E a mensagem central não era inicialmente teológica, mas econômica. O petróleo é do povo e a justiça é de Deus. Uma mensagem fortíssima. A fuga do Shah e o triunfo da Revolução em janeiro de 79 alteraram completamente a balança de poder. Israel perde instantaneamente a sua principal fonte de energia. E seu aliado estratégico mais importante ali na região. Pois é. O texto posiciona esse corte abrupto do acesso ao petróleo barato como o verdadeiro marco zero da hostilidade israelense contra Teherã. O Irã deixou de ser uma ferramenta subserviente. Cercado pela oposição dos Estados Unidos e enfrentando a supremacia militar de Israel, o novo regime iraniano percebeu que bater de frente com o exército convencional seria tipo suicídio tático. E financeiro, claro. Então, o que tudo isso significa? Significa o redesenho da guerra moderna através de franquias terceirizadas. O material detalha que essa desvantagem militar é a origem do famoso eixo da resistência. Que é a estratégia de guerra por procuração. Isso. O Irã passou a financiar e treinar milícias regionais, tipo o Hezbollah no Líbano, o Hamas, os Houthis no Iêmen. O autor defende que essa guerra por procuração é uma doutrina estrategicamente fria e racional para um país sob embargo, né? Com certeza. Uma frota de drones custa uma fração do preço de um caça de última geração, mas paralisa o tráfego marítimo global. A racionalidade do ponto de vista do Estado iraniano é inegável. Mas, olha, o documento faz questão de desmascarar o abismo moral dessa estratégia. O custo humano é gigante. Enorme. A assimetria dessa guerra por procuração significa que o custo do conflito raramente chega aos gabinetes fechados em Teherã, Washington ou Tel Aviv. Quem paga a conta com sangue e infraestrutura destruída são os civis libaneses, palestinos e iemenitas. Eles viram peões num tabuleiro. Exatamente, peões descartáveis para proteger os centros de poder. E, paralelamente a isso, o Irã também construiu uma simbiose vital com a China. Escambo de infraestrutura por petróleo, né? Isso mesmo, frequentemente contornando o sistema financeiro ocidental usando o yuan chinês. E o controverso programa de enriquecimento de urânio entra nesse xadrez não só como ameaça militar, mas como a principal alavanca de barganha para forçar concessões econômicas. E é aqui, presta atenção, é aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque até agora a gente falou de poderes estrangeiros sugando a riqueza do Irã. Verdade. Mas o documento traz um plot twist explosivo. A elite clerical que liderou a revolução, que prometeu salvar o povo, construiu um sistema de extração interna ainda mais brutal. O imperialismo britânico e americano foi substituído por um parasitismo interno. É chocante. E o instrumento central dessa apropriação chama-se Setad. Em 1989, nos seus últimos meses de vida, o Khomeini assinou um decreto contendo, pasmem, apenas 2 linhas. 2 linhas para criar um império. 2 linhas. Sem tramitação parlamentar, sem respaldo constitucional. Esse decreto estabeleceu a base para o maior conglomerado de enriquecimento privado, camuflado de fundação de caridade na história do Oriente Médio.
Eles confiscavam propriedades que diziam estar abandonadas, certo? A premissa era essa, mas a prática foi um roubo institucionalizado. A CETAD identificava um terreno valioso ou uma fábrica de minorias religiosas, opositores políticos ou exilados, declarava a origem ilícita e mandava para os tribunais revolucionários. Onde a pessoa não tem direito a advogado de defesa independente. Exato. O veredito é sempre a transferência do bem para a CETAD. O documento estima que esse conglomerado, que é isento de impostos e sem auditoria, acumulou 95 bilhões de dólares. 95 bilhões. Isso é maior que o PIB de vários países. Maior que o da Bulgária, por exemplo. E o alcance vai além de imóveis. O texto destaca o braço farmacêutico deles, o Berkhat Pharmaceutical Group, que hoje controla até 70% da produção de medicamentos essenciais no Irã. E é aí que o autor quebra um mito gigante sobre as sanções econômicas ocidentais. Todo mundo acha que as sanções enfraquecem o regime. Mas é o oposto. A matemática da CETAD vira isso de cabeça para baixo. Quando os Estados Unidos impõem sanções rigorosas, as multinacionais gringas fogem do mercado iraniano por medo de multas. O que, na prática, elimina a concorrência. Magicamente, a Berkhat assume o monopólio. Mas como eles transformam o isolamento em lucro? É um esquema perverso de vantagens injustas. Como a Berkhat pertence à CETAD, eles têm acesso irrestrito a dólares baratos subsidiados pelo governo. Eles compram matéria-prima barata de fora, produzem remédios genéricos de qualidade inferior aos originais e vendem para o povo nas farmácias com margens de lucro superinflacionadas. E o cidadão doente não tem outra opção porque as sanções bloquearam as importações. Exato. O autor conclui que o Ayatollah Khamenei não quer que as sanções acabem. Ele precisa delas. As sanções são a barreira alfandegária mais eficiente do mundo para proteger o negócio dele. Insano isso. E quem lucra com esse isolamento? A elite. Os Agazadeh, os filhos da elite. O texto mostra um contraste quase esquizofrênico. Em casa, os pais fazem discurso de martírio e resistência armada. E os filhos? Os filhos estão em Dubai com passaportes europeus ou comprando condomínio de luxo em Toronto. O documento estima uma fuga de capitais de 10 bilhões de dólares por ano. O dinheiro sai da economia iraniana direto para o mercado imobiliário ocidental. E se conectarmos isso ao cenário maior, a garantia de que esse sistema todo não sofra contestação interna é provida pela Guarda Revolucionária, a IRGC. Que é muito mais que um exército hoje. Sim, eles são uma holding armada. Controlam de 30% a 50% do PIB iraniano. O braço de engenharia deles, o Hatam al-Anbiya, monopoliza toda a infraestrutura do país. E eles engolem o setor privado porque nas licitações, empresas gringas não podem entrar, por causa das sanções. Sobram as locais. Só que aí o governo usa a desculpa da segurança nacional para direcionar os contratos para a Guarda Revolucionária sem licitação. A empresa privada local simplesmente quebra porque não consegue competir com a mão de obra barata militar e a guarda vai lá e compra os ativos a preço de banana. Além disso, eles controlam as fronteiras invisíveis. O documento descreve a rede dos chamados cais invisíveis. Os terminais de contrabando. Isso. Terminais portuários e pistas de pouso que operam fora da jurisdição da alfândega. Quando o Ocidente sanciona a entrada de componentes eletrônicos ou autopeças, a demanda interna continua. Lógico. A Guarda Revolucionária contrabandeia esses exatos produtos e revende no mercado negro interno pelo triplo ou quádruplo do preço. E tem também a engrenagem suprema do desvio de fundos, que é o golpe do câmbio duplo. O cara ligado à Guarda Revolucionária pega a autorização do Banco Central para comprar dólares na cotação oficial, que é baixíssima, dizendo que vai importar trigo ou remédio. Aí ele usa uma empresa de fachada em Dubai para superfaturar a nota fiscal. Ele gasta uma fração comprando lixo e vende os dólares que sobraram no mercado paralelo por um valor 500% maior. E a estimativa alarmante do texto é que de 10 a 15 bilhões de dólares desaparecem nessa neblina do câmbio duplo todo ano. Esse dinheiro alimenta o eixo da resistência lá fora e destrói a classe média lá dentro. Destrói mesmo. E o autor ressalta isso. Uma classe média forte é o único motor capaz de exigir democracia.
Ao esmagar o empresariado, o regime garante a sua própria perpetuação. A sanção financia a opressão. Uma loucura. A tese que a gente destrinchou hoje culmina numa conclusão que redefine tudo o que achávamos saber. Isso não é uma guerra de civilizações. É a história de dois vastos cartéis de extração de riqueza, um secular e um teocrático coabitando na mesma lama. Sem o grande Satã, o líder supremo não tem legitimidade e sem o eixo do mal, os orçamentos bilionários de defesa no Ocidente não se justificam. O conflito não é um problema a ser resolvido, ele é o produto a ser vendido. Maravilhoso e assustador ao mesmo tempo. E é por isso que quem nos ouve precisa se importar com essas mecânicas. Isso muda completamente a forma como consumimos as notícias. O verdadeiro inimigo raramente é o outro lado na trincheira. O inimigo é o que as elites escondem das suas próprias populações. O dinheiro flui melhor na escuridão do medo, né? Para encerrar a nossa imersão de hoje, eu deixo uma provocação para a nossa audiência. Se este conflito que sempre nos foi vendido como uma guerra ideológica milenar funciona na prática como um modelo de negócios incrivelmente lucrativo e um monopólio perfeito para as elites, dá o que pensar. Quais outras guerras prolongadas ou crises globais que nós consideramos insolúveis são, na verdade, engrenagens financeiras escondidas à plena vista? Fica a reflexão. Muito obrigado pela companhia de quem acompanhou até aqui. Nos encontramos na próxima Imersão Profunda.